Existe uma sensação curiosa que aparece durante eventos como a Copa do Mundo. Você abre as redes sociais e praticamente só existe um assunto: os jogos, as escalações, os gols, as discussões, as previsões. No trabalho, as pessoas comentam, na academia, elas comentam, na família também só tem comentários. Parece que por algumas semanas o mundo inteiro está olhando para a mesma direção. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que vive uma experiência completamente diferente. Elas assistem toda essa movimentação e simplesmente não conseguem sentir o mesmo entusiasmo. Elas não acompanham os jogos, esquecem os horários das partidas, às vezes nem sabem quais seleções estão jogando, e o mais curioso, elas nem sentem vontade de saber. Talvez você seja uma dessas pessoas e em algum momento já tenha se feito uma pergunta silenciosa: será que tem alguma coisa errada comigo? Porque quando milhões de pessoas parecem emocionalmente envolvidas com a mesma coisa, é natural imaginar que quem não participa esteja perdendo alguma experiência importante. Mas a psicologia sugere uma possibilidade muito diferente. Talvez o problema nunca tenha sido a Copa, talvez seja a forma como cada cérebro decide investir a sua atenção. Existe uma tendência muito comum de acreditar que acontecimentos importantes chamam a atenção de todo mundo da mesma maneira. Mas isso simplesmente não acontece. Duas pessoas podem assistir exatamente ao mesmo jogo. Uma termina a partida completamente emocionada. A outra esquece o placar poucos minutos depois. O evento foi exatamente o mesmo. O cérebro, não. Porque atenção nunca foi apenas uma questão de enxergar, é uma questão de significado. E significado é profundamente pessoal. Existe um conceito que eu gosto de chamar de o campo da atenção. Então, imagine que a sua mente possui um espaço limitado, como um palco iluminado. E aí, tudo aquilo que entra nesse palco recebe energia emocional, curiosidade, tempo, interesse, memória. Mas existe um detalhe que é o seguinte: o palco é pequeno. Quanto mais luz você coloca sobre uma coisa, menos luz sobra para todas as outras. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas consigam passar horas analisando uma partida de futebol, enquanto outras passam horas lendo sobre psicologia, ou estudando negócios, ou aprendendo música, ou pesquisando astronomia. Nenhuma dessas escolhas acontece por acaso. O cérebro está constantemente perguntando: isso merece o meu investimento emocional? E a resposta quase nunca depende da importância do assunto. Depende do significado que aquele assunto possui para aquela pessoa. Durante a Copa do Mundo, muita gente interpreta a falta de interesse como frieza ou até como antipatia. Como alguém consegue não ligar para isso? Mas talvez essa pergunta revele muito mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe, porque ela parte da ideia de que todos deveriam sentir entusiasmo pelas mesmas coisas, e a mente humana simplesmente não funciona assim. Pense em um museu. Duas pessoas entram exatamente na mesma exposição. Uma passa horas observando cada detalhe, a outra atravessa todas as salas em poucos minutos. O museu não mudou. Quem mudou foi o campo de atenção de cada uma delas. Talvez seja exatamente isso que acontece durante grandes eventos coletivos. Nós não estamos assistindo apenas a um campeonato, estamos assistindo a milhões de cérebros decidindo ao mesmo tempo onde vale a pena investir emoção. Alguns encontram significado em cada partida, outros não encontram praticamente. E nenhum desses cérebros está funcionando de maneira errada. Eles apenas foram treinados para perceber importância em lugares diferentes. Mas isso levanta uma pergunta muito mais interessante. Se todos estamos olhando para o mesmo mundo, por que cada cérebro escolhe enxergar um mundo completamente diferente? É justamente aí que a psicologia começa a revelar algo que vai muito além da Copa do Mundo. Existe uma ideia muito comum de que grandes acontecimentos deveriam despertar as mesmas emoções em todo mundo. Mas basta observar qualquer grupo de pessoas para perceber que isso nunca acontece. Enquanto
Alguns contam os dias para uma final de um campeonato, outros esquecem completamente que o jogo vai acontecer. Por quê? A primeira resposta parece simples, mas ela revela um mecanismo muito profundo da mente humana. O cérebro não presta atenção naquilo que é objetivamente importante. Ele presta atenção naquilo que ele considera importante. Pode parecer a mesma coisa, né? Mas existe uma diferença enorme aqui. Pense na quantidade de informações que chegam até você todos os dias. Milhares de imagens, conversas, notícias, vídeos, nomes, números. Seria impossível processar tudo. É ou não é? Então o cérebro faz uma seleção. Ele pergunta silenciosamente: isso tem algum valor para mim? Se a resposta for sim, a informação entra no campo de atenção. Se a resposta for não, ela praticamente desaparece. Talvez seja por isso que alguém apaixonado por música consiga lembrar o nome de dezenas de bandas, enquanto outra pessoa mal reconhece uma delas. É, ou um arquiteto caminhe por uma rua observando fachadas, enquanto outra pessoa sequer percebe os prédios. Não é falta de inteligência, é direção da atenção. A Copa apenas torna esse fenômeno mais visível, porque durante algumas semanas milhões de pessoas concentram o próprio campo de atenção exatamente no mesmo lugar. Mas nem todos os cérebros fazem essa escolha. E existe um segundo motivo muito interessante. Nem toda mente encontra significado na competição. Para algumas pessoas, competir produz entusiasmo. A imprevisibilidade, o placar, a vitória, a derrota, tudo isso desperta emoção. Para outras pessoas, o interesse nasce em outro lugar, na compreensão, na criação, na descoberta. Enquanto algumas pessoas assistem a uma partida pensando quem vai vencer, outras, naturalmente, fazem perguntas completamente diferentes, do tipo: como essa ideia funciona? Por que as pessoas agem assim? O que eu posso aprender hoje? São formas diferentes de experimentar o mundo, nenhuma delas é superior. Apenas utilizam motores psicológicos diferentes. Existe uma outra característica que costuma aparecer com frequência. Algumas pessoas sentem muito menos necessidade de participar daquilo que está mobilizando todo mundo. Isso não significa que elas sejam antissociais, muito menos que elas rejeitem grupos. Significa apenas que elas tomam decisões baseadas mais no interesse interno do que no entusiasmo coletivo. A psicologia social mostra que seres humanos são profundamente influenciados pelo comportamento das outras pessoas. Então, quando nós vemos milhões de indivíduos olhando para a mesma direção, o nosso cérebro tende a concluir que aquilo deve ser importante. Esse fenômeno ajuda as sociedades inteiras a cooperarem, mas ele não afeta todos com a mesma intensidade. Algumas pessoas possuem uma referência interna muito forte. Então, antes de elas perguntarem o que todo mundo está fazendo, elas perguntam o que realmente desperta a minha curiosidade. Essa pequena diferença muda completamente a forma como elas vivem. É por isso que alguém pode passar o fim de semana inteiro assistindo aos jogos da Copa, enquanto outra pessoa passa esse mesmo tempo estudando um assunto completamente diferente. As duas fizeram uma escolha, mas apenas uma delas coincide com a maioria. Existe ainda outro detalhe que costuma passar despercebido. Nem todo o cérebro encontra prazer em assistir. Alguns encontram prazer em construir. Talvez você conheça alguém assim. Enquanto todo mundo acompanha um campeonato, essa pessoa prefere jogar, ou criar um projeto, ou aprender uma habilidade nova, ou escrever, desenhar, ou montar alguma coisa. É como se observar nunca fosse suficiente. Ela sente a necessidade de participar ativamente da própria experiência. Isso acontece porque existem cérebros que retiram grande parte da recompensa da contemplação, e outros que encontram recompensa principalmente na criação. Nenhum deles está certo ou errado. São apenas maneiras diferentes de experimentar significado. E existe um último fator que talvez seja o mais importante de todos. A nossa atenção emocional é limitada. Todos os dias, ela precisa ser distribuída entre trabalho, família, saúde, problemas.
objetivos, responsabilidades, sonhos, relacionamentos. Então, quando uma pessoa está profundamente envolvida com desafios da própria vida, ela pode simplesmente não existir espaço emocional disponível para acompanhar acontecimentos distantes. Não porque ela considera esses acontecimentos sem importância, mas porque o seu campo de atenção já está completamente ocupado. Talvez seja exatamente por isso que duas pessoas possam assistir ao mesmo noticiário sobre a Copa. Uma fica emocionada, a outra apenas registra a informação e continua pensando na apresentação que fará amanhã, no projeto que ela precisa terminar, na empresa que ela está construindo, na prova que acontecerá na semana seguinte, na conversa difícil que ela ainda precisa ter. O cérebro não consegue investir a mesma intensidade emocional em tudo ao mesmo tempo. Toda atenção representa uma escolha. Toda escolha representa uma renúncia invisível. Mas isso nos leva à pergunta mais importante de todo este vídeo. Se aquilo que prende nossa atenção revela tanto sobre quem somos, o que exatamente nossas escolhas silenciosas estão dizendo sobre nós? Talvez seja exatamente aqui que exista o maior mal-entendido. Quando alguém diz que não liga para a Copa do Mundo, muita gente interpreta isso como desinteresse, arrogância ou até falta de espírito coletivo. Mas, na maioria das vezes, a psicologia aponta para algo muito mais simples. A mente humana não foi feita para se apaixonar pelas mesmas coisas. Ela foi feita para selecionar. Imagina por um instante que a sua atenção funciona como um investimento. Todos os dias você recebe uma quantidade limitada de tempo, de energia, de curiosidade, de emoção e precisa decidir, mesmo sem perceber, onde tudo isso será aplicado. Algumas pessoas investem essa energia no esporte, outras na arte, na ciência, nos negócios, na família, na espiritualidade, na música. Nenhuma dessas escolhas é neutra. Cada uma delas revela aquilo que o cérebro considera significativo. Talvez seja por isso que duas pessoas possam viver exatamente na mesma cidade, assistir às mesmas notícias, conviver com as mesmas pessoas e ainda assim sentirem que vivem em mundos completamente diferentes, porque de certa forma elas vivem. Nós não experimentamos o mundo inteiro, nós experimentamos apenas uma pequena parte dele que recebe a nossa atenção. Quando alguém pergunta: "O que você fez hoje?", na verdade, poderia estar perguntando outra coisa: "O que recebeu a sua atenção hoje?". Porque aquilo que ocupa repetidamente a nossa atenção, pouco a pouco começa a ocupar também a nossa identidade. É assim que interesses se transformam em conhecimento. Conhecimento se transforma em habilidade. Habilidade se transforma em oportunidades. E oportunidades muitas vezes acabam transformando uma vida inteira. Talvez seja por isso que a atenção seja um recurso tão precioso. Ela parece invisível, mas constrói um futuro silencioso. Existe uma frase muito conhecida que diz: "Você é aquilo que come". Mas talvez exista outra igualmente verdadeira. Você se torna aquilo para onde direciona a sua atenção todos os dias, porque o cérebro aprende justamente com aquilo que encontra repetidamente. Então, se você passa anos observando determinado assunto, você começa a perceber padrões que outras pessoas não enxergam. Você desenvolve sensibilidade, intuição, experiência. É assim que especialistas são formados, não apenas pelo talento, mas pela permanência da atenção. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas não consigam compreender o interesse das outras. Quem ama futebol dificilmente entende quem passa horas estudando filosofia. Quem ama astronomia talvez nunca compreenda o fascínio de alguém por moda. Quem vive para empreender pode não entender por que uma pessoa dedica tantos anos à música. E talvez não exista nada para ser compreendido, porque significado nunca foi uma propriedade do objeto, é uma construção da mente. A Copa do Mundo apenas torna isso extremamente visível. Durante algumas semanas, milhões de pessoas direcionam o seu campo de atenção para o mesmo lugar.
É natural que pareça estranho quando alguém permanece olhando para o outro lado, né? Mas olhar para o outro lado não significa estar desconectado da vida. Significa apenas estar conectado a outra fonte de significado. Talvez o problema nunca tenha sido gostar ou não gostar da Copa. O problema começa quando nós acreditamos que existe apenas uma forma correta de investir a própria atenção. Porque quando isso acontece, nós começamos a medir a nossa vida usando os interesses dos outros. E nós esquecemos de fazer uma pergunta muito mais importante: o que realmente desperta curiosidade em mim? Existe uma enorme diferença entre acompanhar aquilo que movimenta o mundo e acompanhar aquilo que movimenta você. Às vezes, essas duas coisas coincidem, às vezes, não. E nenhuma dessas possibilidades torna uma pessoa mais inteligente, mais profunda ou mais interessante do que a outra. Apenas revela que cada cérebro organiza prioridades de maneira diferente. Talvez seja essa uma das ideias mais libertadoras da psicologia. Você não precisa sentir entusiasmo por tudo aquilo que entusiasma as outras pessoas. Também não precisa fingir interesse para pertencer a um grupo. Pertencer nunca deveria exigir que você abandonasse aquilo que realmente desperta a sua atenção. Porque existe uma verdade curiosa sobre o cérebro. Ele floresce justamente naquilo que consegue observar com interesse durante muito tempo, não por obrigação, não por pressão, mas por curiosidade genuína. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Enquanto milhões de pessoas vivem intensamente cada jogo desta Copa do Mundo, você escolheu passar estes minutos tentando entender como a mente humana funciona. Essa escolha por si só já diz alguma coisa sobre você. Não porque torne você melhor do que alguém, mas porque revela onde o seu campo de atenção encontra significado. E no fim das contas, talvez esse seja a pergunta mais importante desse vídeo. Se alguém observasse cuidadosamente tudo aquilo que recebeu a sua atenção nos últimos 6 meses, que tipo de pessoa essa história revelaria? Porque existe algo profundamente transformador em perceber isso. A atenção nunca é apenas um lugar para onde olhamos. Ela é, silenciosamente, o lugar onde construímos quem estamos nos tornando. E talvez seja exatamente por isso que duas pessoas possam assistir ao mesmo mundo e terminar vivendo vidas completamente diferentes. Não porque elas receberam oportunidades diferentes, mas porque escolheram investir a própria atenção em direções diferentes. No fim das contas, talvez a Copa do Mundo nunca tenha sido o verdadeiro assunto deste vídeo. O verdadeiro assunto sempre foi o significado, porque a pergunta mais importante nunca foi: por que algumas pessoas não ligam para a Copa? A pergunta é outra: o que merece, de verdade, ocupar o espaço mais valioso da sua mente? Porque aquilo que recebe sua atenção hoje pode estar construindo silenciosamente a pessoa que você será amanhã. Esse vídeo falou com você de alguma forma? Então se inscreva no canal, me ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas, me ajude a alcançar o marco de 10 mil inscritos nesse canal e vamos juntos trabalhar esse autoconhecimento para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Ative o sininho para você sempre ficar por dentro dos próximos vídeos e aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links. Ali eu coloquei alguns livros que eu selecionei a dedo para te ajudar nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ok? E se você é uma pessoa que busca crescer, que busca sempre o melhor, parabéns por estar aqui. Aqui é o seu lugar. Eu espero te ver no próximo vídeo. Obrigada por assistir a esse.